Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje, eu vim contar pra vocês quais foram os melhores romances que eu li nesse ano de 2023. Eu tô gravando esse vídeo exatamente no dia 13 de dezembro, então provavelmente eu vou ler mais alguns livros aí, até porque eu vou ter uma semaninha de férias entre o Natal e o Ano Novo. Mas eu vou deixar esses livros que eu ler agora, nesse finalzinho de dezembro, eu jogo pro ano que vem, se por acaso algum deles entrar aí na lista de melhores do ano. Mas eu queria pedir que se você gosta desse tipo de vídeo de lista, né, de melhores do ano, já clica aqui em se inscrever pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu posto muito vídeo legal aqui, tanto de resenha quanto de listas. E também queria dizer que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link do Kindle Unlimited. Muitos desses livros que eu vou citar aqui estão disponíveis por lá. Se você ainda não assina, clica porque aí você ganha 30 dias de graça nesse link que eu deixo aqui embaixo. E eu também queria pedir, caso você compre qualquer livro ou qualquer outro produto no site da Amazon, toda vez que você usa os meus links do canal, você me ajuda com uma comissão por trás dessa venda. Você não paga nada por isso, mas a Amazon me repassa uma comissão, então é uma forma bem legal de vocês ajudarem a eu continuar criando conteúdo aqui na internet. Mas então, bora pra essa lista que eu tenho muito livro legal pra comentar com vocês. Bom, gente, então como eu sempre faço em vídeo de lista, eu vou falar muito superficialmente sobre a história. E se vocês tiverem interesse sobre algum desses livros, né, ou dessas séries que eu citar, procurem resenha aqui no canal, porque eu gravei resenha de todos. Se ainda não saiu, provavelmente vai sair. Mas o primeiro que eu vou citar, na verdade, são dois livros, que é Fourth Wing e Iron Flame, que é uma série de fantasia que já tem lá na gringa, mas, na verdade, só tem esses dois volumes. Mas vai sair o primeiro livro como Quarta Asa aqui no Brasil nesse primeiro semestre de 2024. Eu posso dizer, assim, com tranquilidade, que é a melhor fantasia que eu já li na minha vida. Na verdade, tem outras fantasias que tentam ficar ali no páreo, mas eu acho que se eu tivesse que eleger uma só, eu escolheria essa com certeza. Aqui a gente tem a Violet, que ela é uma menina de 20 anos, e aqui a gente vai ter meio que uma apresentação como facções nessa história, que lembra um pouco Divergente. Porque a Violet, ela foi criada pelos pais, né, pelo pai dela, que era um escriba, para se tornar uma escriba. Então, quando chega ali seus 20 anos, cada um pode escolher para qual lugar quer ir. E ela tinha o desejo de ser uma escriba, mas a mãe dela, que é cavaleira, depois que o pai dela morreu, ela falou: você vai ser uma cavaleira. E cavaleiros, gente, eles montam dragões. Só que para eles se tornarem cavaleiros, eles passam por tantos desafios mortais que ela, assim, é muito perigoso e muita gente morre ao longo de todos esses desafios. Esse primeiro livro mostra todo esse primeiro ano dela na escola, de como que funciona, quais são os desafios. E o segundo livro, a história vai avançando e se aprofundando ainda mais nesse universo. Eu gostei muito, eu achei uma história muito bem construída. A autora, ela constrói muito bem esse universo fantástico, mas ela não deixa uma leitura cansativa, apesar de, sim, ficar um pouco confuso em alguns momentos em relação a nomes de lugares, de pessoas, de localização. Você não se importa com isso, porque você tá tão envolvido na história, desde o primeiro capítulo, é tudo tão eletrizante, sabe? A forma como ela encara os perigos e tem esses momentos tensos, tá sempre um momento de adrenalina, então você não fica entediado nessa história. É uma leitura também um pouco lenta, não em termos de acontecimento, porque tá sempre acontecendo alguma coisa, mas como os capítulos são um pouquinho grandes, então se prepare, porque pode ser que a leitura se torne um pouquinho arrastada, não pela história, porque você vai devorar esses livros, mas pode ser que você demore aí um pouquinho para fazer essa leitura. O segundo livro, e também é um livro que eu amei ler esse ano, é uma continuação inclusive de fantasia também, que é Um Reino de Carne e Fogo. Eu tô colocando esse livro na lista e não o terceiro também, por exemplo, porque o terceiro eu já não curti tanto quanto Um Reino de Carne e Fogo, mas eu sei que esse livro é um dos favoritos aí da galera, então essa é a sequência de Sangue e Cinzas. Eu gostei muito do primeiro, mas esse segundo, assim, foi incrível, gente. A autora, ela se superou realmente nesse livro, nos personagens, na construção ali do pós, né, do que a mocinha descobriu no primeiro livro. Então, eu também nem tenho muito o que dizer sobre essa história, mas assim, eu curti demais. Foi, sem dúvidas, uma das melhores leituras do ano também. O terceiro é Nenhum Romeu, que também é uma sequência de série, mas que dá pra você ler de forma independente se você quiser. O terceiro livro da série Dalton, que é da Steve J. Cole e L.P. Lovell. E aqui a gente tem uma protagonista que foi embora da sua cidadezinha, né? E um protagonista que vive e estuda ali. E essa escola é uma escola meio que do lado pobre da cidade. Então as autoras constroem muito bem esse lado social, difícil. Eles vivem, assim, no mundo do crime para poderem se manter. Eles não têm pais que cuidam deles. Então é realmente uma realidade muito difícil. E essa mocinha, ela vai retornar para a cidade. Eles têm uma história do passado, então é meio que um reencontro ali. E ele odeia ela por algo que ela fez. Então, eles vão ter que
se trombar em algumas vezes e vão ficar putos um com o outro. E é muito interessante. Eu amei esse livro, assim como o primeiro, inclusive. O segundo eu gosto bastante, mas o primeiro e esse terceiro livro foram maravilhosos. A coisa do cão e gato, sabe? Deles estarem o tempo todo se atracando de raiva e ao mesmo tempo se pegando. É maravilhoso, gente. É muito bom mesmo. Eu senti aquela mesma nostalgia de quando eu li o primeiro livro dessa série. Se você ainda não leu essa série, eu super indico. Tem romance, tem mocinho sarcástico. Sério, o negócio é bom. É bom mesmo, vai por mim. Outro livro que eu, na verdade, esse livro eu não esperava que eu fosse amar tanto, que é Dirt Blood, da Evelana Oliveira. Eu não esperava que eu ia amar tanto, porque esse livro, apesar de ser, né, um livro, entre aspas, independente, ele é o primeiro livro de uma nova série da autora. Então, entre aspas, você pode começar só por ele. Só que ele é de uma segunda geração, né? De uma outra série que a autora já escreveu, que é Renascidos em Sangue, que é uma série de máfia. Eu li os primeiros livros de Renascidos em Sangue, e apesar de ter gostado e tal, eu não curti tanto a ponto de querer continuar. Só que aí, quando eu fui ler Dirt Blood, eu gostei tanto de Dirt Blood que eu falei, não, eu preciso voltar pra série e terminar ela, porque eu fiquei muito curiosa com os pais, né? Com todos os casais, pra continuar a série dos filhos e tá mais a par da situação. E aí Dirt Blood então traz uma protagonista que vai vir morar com o pai na escola em que ele é diretor, e lá ela vai sofrer bullying, então é um bullying romance, e esse garoto que meio que manda na escola junto com os amigos e parentes dele, ele é filho de um mafioso, e ele vai inclusive ser o líder dessa máfia um dia. Então ela não só vai lidar com um valentão, mas ela vai lidar também com um mafioso. E aí essa história pega fogo, e eu não esperava que fosse ter tantas coisas surpreendentes, porque eu achava que o foco ia ser só no bullying mesmo, mas apesar de ter um bullying muito bem construído, a autora também traz todo esse universo de máfia, sabe? Eles não ficam só no ambiente escolar, por exemplo. Eles saem, vai ter momentos fora, ela vai ter que interagir ali com as pessoas da máfia. Então, assim, é muito bom. Eu gostei muito desse livro. Inclusive, eu ainda não li o segundo, mas eu tô bem curiosa pra ler. Outro livro, na verdade, que é o 1 e o 2, né, que eu li, que é uma duologia, é Incontrolável e Irreparável, da Jéssica Luiz e da Karina Reis. Essa duologia também foi uma surpresa incrível esse ano. E é uma duologia também de bully romance, mas um bully romance mais leve. Apesar da gente ter aqui personagens que vão intimidar as mocinhas, inclusive os livros se passam ali no universo da faculdade, tá? Não é mais no período escolar. É no período escolar, mas, tipo, não ensino médio, faculdade. Só que também não é uma coisa muito, assim, agressiva, uma coisa muito pesada, como em muitos bully romances a gente tá acostumado a ver. Aqui é muito mais um cão e gato mesmo, porque elas revidam, sabe? Então fica uma coisa meio bateu, levou, umas pegadinhas um com o outro. E a história também é uma história leve, apesar deles serem meio que de uma gangue. Tem toda uma coisa grega, da cultura grega, então tem linguagem grega, tem também nomes gregos, tem toda uma construção ali de universo de máfia com eles, mas que não se tornou cansativo, não se tornou chato. Eu fiquei receosa sobre essa questão da cultura grega, eu não sabia se eu ia gostar, e eu amei, eu terminei o livro querendo aprender grego, e é uma leitura, como eu falei, apesar de terem alguns momentos tensos, alguns dramas, ela é muito dinâmica, muito fluida, os diálogos rapidinho, sabe, de serem lidos. Eu amei, sério, foi uma das melhores leituras desse ano também, sem dúvidas. Agora, uma série que, assim, eu li num momento muito difícil da minha vida, porque foi um dos meses, gente, mais complicado que eu já tive. Foi um mês que eu tava, assim, em casa, esperando por um processo de estágio e que o documento não saía, e aí uma amiga me indicou essa série, que é a série Off Balance, da Lúcia Franco. E é uma série polêmica, muito polêmica, porque lá nos Estados Unidos, inclusive, a autora teve que tirar da Amazon, porque denunciaram, porque a mocinha aqui, ela tem 16 anos, e ela é uma ginasta, e ela quer concorrer, né, ela quer competir nas Olimpíadas. E ela vai se inscrever numa academia, onde ela vai ter aulas com um professor particular, e esse professor tem 32 anos, e ela vai se envolver com ele. Não bastando, ele é casado. E não bastando, tem toda essa questão de relação poder aí, porque ele é treinador dela. Então, é um romance realmente muito polêmico, muito tabu. Eu li e eu amei. Não foram todos os livros que eu dei 5 estrelas, mas assim, foi uma série que me marcou demais e que eu amei os personagens, eu fiquei imersa. Essa parte da ginástica, ela está assim em 99% da história, sabe? Porque a autora, ela constrói muito bem o romance entre os dois, mas ela foca muito na ginástica, muito no treinamento duro que ela leva. Então você acompanha todo o treinamento da menina, o dia inteiro, sabe? As dores, coisas que ela faz para eliminar as dores, todos os movimentos que ela faz nos lugares ali na academia. Então, você fica muito imerso, você sente até que você tá cansado, porque parece que foi você que fez a ginástica. Então, eu gostei muito disso, porque poucos livros eu via tanta imersão no esporte quanto eu vi nesse. Então, a série toda, no geral, né? E eu amei, tem um drama, tem muito hot. Ai, gente, é maravilhosa essa série, por favor, leiam. Se vocês gostam de tabu, leiam. Agora, livros que eu não tava esperando que entrassem nessa lista, mas entraram e com louvor, foram o segundo e o terceiro livro dos Duques,
Sabe aquela série Royals of Force Universe que eu tô sempre falando aqui, que é uma série de romance dark, maravilhosa? Esses livros, eles fazem parte daquela trilogia ali dos duques, mas ao mesmo tempo você tem que ler todos na ordem para entender todo o processo da história que as autoras escrevem, né? Tem os livros dos lords, tem os livros dos duques, então tem uma sequência ali. Eu já tinha lido os 3 primeiros livros dos lords, aí o primeiro livro dos duques, que seria o 4º livro da série, e aí o 5º e o 6º, né, que seriam o 2º e o 3º livro dos duques, eu não tinha lido porque o livro dos duques, que foram o primeiro, gente, me decepcionei demais. Eu falei, não é nada com nada do que eu tava esperando, sabe? Não batia muito com aquela coisa que eu tive com aqueles sentimentos que eu tive nos lords. A sensação que eu tive era que eu só sentia raiva. Eu só tinha raiva. Eu não tinha indignação mais, sabe? Só tinha raiva. Então, eu não queria ler. Eu tava muito desacreditada. Só que eu queria continuar a série porque eu queria muito chegar no livro dos príncipes, que já tinha saído primeiro. E aí eu falei, preciso ler o dos duques pra ler o dos príncipes, né? Fazia todo sentido. E aí eu fui pegar pra ler. Como eu tinha dado essa pausa, eu acho que fez muito sentido eu dar essa pausa, porque funcionou. Gente, eu voltei pra história e assim, eu amei tanto a continuação dos duques. Eu me conectei tanto com os personagens, com as situações que eles passaram e com a construção que as autoras fizeram. Eu lembro que eu surtava nos stories, eu falava, meu Deus, essas mulheres são gênias. Elas escrevem como ninguém, gente. A forma como elas pegam um personagem e faz você odiar eles. E aí depois elas vão desconstruindo todo aquele pensamento que você tem, até você amar eles. É incrível. Aí um livro também que eu peguei assim despretensiosamente, peguei porque eu tava com vontade de dar uma mudada, entendeu? Foi Como Partir um Coração. Esse livro traz uma protagonista que perde o marido logo no comecinho do livro, então isso não é spoiler, tá? Isso tá inclusive, se eu não me engano, na sinopse. Ela perde o marido e ela se muda com a sobrinha de cidade. Chegando nessa cidade, a sobrinha vai estudar numa escola nova, conhece alguns amigos e um desses amigos dela é repetente de ano. E aí ele começa a frequentar a casa dela e ele vai se interessar pela tia dela e ela por ele, entendeu? Então eles vão ficar nessa atração louca aí. Só que não é um livro extremamente hot, apesar de ter uns hot muito bom, uma tensão sexual muito boa, ainda assim, não é um livro com foco só nisso, tá? A autora dosa muito bem tudo. A maturidade dos personagens, o luto que ela vive, o casamento dela, né, que terminou por causa que o marido morreu, não é simplesmente citado, sabe? Ela vive realmente aquela dor, aquele luto. Então foi um livro, assim, que apesar de me dar uma, sabe, aquela refrescada, tipo, olha, uma coisa diferente. Ainda assim, eu fiquei muito envolvida na história. Eu me imergi ali naquele livro e os plots, o final, eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? Sabe, eu realmente gostei muito dessa história e eu super indico pra vocês. Se vocês quiserem sair da ressaca, peguem esse livro, porque assim, vocês vão amar. É um livro que você pega e já fica envolvida no começo, então vale muito a pena também. E por último, um livro que tá aí super falado, né, na internet e que eu tinha grandes dúvidas, porque muita gente gosta, muita gente desgosta, então eu tinha minhas dúvidas se eu ia amar ou não, mas que realmente eu amei. Eu entrei pro time aí da galera, foi Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Inclusive eu quero continuar lendo, porque esse livro, se eu não me engano, é o primeiro de uma série, né, da autora, eu quero ler os outros. Ela traz uma protagonista, ela é uma patinadora artística e ela tá na faculdade, ela tem um parceiro, inclusive ela mora no apartamento desse parceiro, com uma outra amiga também. Ela vai acabar se envolvendo com um jogador de hóquei ali da faculdade, que na verdade ela não gosta dele, né? Então, a gente tem muitas tretas ali no começo do livro, porque eles vão ter que dividir o ringue, porque algo acontece com o ringue de um dos garotos, né? E eles vão ter que dividir o ringue, tanto o time de patinação quanto o time de hóquei. E aí ela tem muita raiva dele. E eu amei esse livro, apesar da personalidade da mocinha no início ser muito difícil, realmente, ela é muito arredia, ela tem problemas de confiar ali nas pessoas, sabe? Ela tá sempre com o pé atrás, ainda assim eu gostei muito mesmo. O mocinho tem a personalidade mais cativante e adorável que eu já li na vida. Ele não tem um defeito, gente. O menino não tem defeito. E o livro, apesar de ser uma comédia romântica, eu senti que a autora trabalhou bem alguns temas, como, por exemplo, a amizade tóxica, que eu achei muito bem escrita. Eu gostei muito também da forma como ela trouxe a questão do distúrbio alimentar, né? Não que a mocinha tenha um distúrbio alimentar, mas ela passa por alguns problemas ali em relação à alimentação, porque por causa dessa amizade tóxica, inclusive. A autora fala um pouquinho sobre a ansiedade que ela tem e a forma como ela se planeja. Ela precisa estar o tempo todo se organizando para sentir que tem algum controle. Então eu gostei da forma como a autora trouxe esses temas, trabalhou ali de uma forma leve, ainda trouxe um livro bem hot, bem quente, porque, gente, a capa é fofinha, mas
por dentro, vocês não têm noção. Por dentro o negócio também pega fogo, tá? E eu não tô dizendo também que em grandes quantidades de cena, porque às vezes a gente fala cena hot pras pessoas, romance que tem hot, as pessoas acham que tem que ser o livro todo, sabe? Um negócio de louco. E não, às vezes tem algumas cenas hot. Eu digo hot não porque o livro é focado nisso, gente, mas é porque tem uma ou duas cenas ali e que o trem esquenta. Eu acho que esse, inclusive, tem mais do que uma, duas. Tem algumas mais aí. Enfim, a autora trouxe essa comédia romântica envolvente e com toda essa questão da patinação, que eu também adoro, essa coisa da turma de amigos, né? O Found Family, porque ele tem alguns amigos que eles moram juntos e eles são muito unidos. Ela também é muito unida com a amiga e com o amigo, mas esse amigo também, é como eu falei, tem essa amizade tóxica e ao mesmo tempo, conforme ela vai sendo inserida nesse outro grupo, ela vai se apegando a eles, sabe? E vivendo coisas incríveis com eles. Então vale muito a pena também essa leitura. Foi sem dúvida também um dos melhores livros que eu li esse ano. Mas me conta aqui embaixo nos comentários, gente, qual foi o melhor livro que você leu esse ano. Se você quiser fazer uma listinha também, eu vou adorar saber. Vou comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.